Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Hoje iremos falar sobre potenciação. Vamos para a propriedade 5. A propriedade 5 diz: uma potência elevada a um expoente negativo será invertido o numerador e o denominador, alterando o expoente para positivo. Então, se eu tenho 2 elevado a menos 4, perceba que o expoente é negativo, a gente vai tentar relembrar que esse 2 ele tem um denominador 1, correto? 2 sobre 1. 2 sobre 1 está sendo elevado a menos 4. Portanto, eu vou inverter o denominador e o numerador. O 1 que está no denominador virar para a parte de cima e o 2 está na parte de cima virar para a parte de baixo. Quando eu faço essa troca, essa substituição, esse expoente ele permanece na parte do denominador, só que agora ele fica positivo. Então a ideia do expoente negativo é colocar este valor substituindo o numerador com o denominador e ele aí acaba fazendo essa troca, sendo um expoente positivo. Então, temos a definição. A partir disso, vamos entender como isso funciona. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, ou seja, 100. 10 elevado a 1 é 10, que é a mesma situação de 100 sendo dividido por 10. 100 dividido por 10 dá 10. 10 elevado a 0, devido à primeira propriedade, é igual a 1, que será exatamente o mesmo resultado de 10 dividido por 10. Agora, vamos encontrar quanto será 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1, utilizando esse mesmo raciocínio lógico, será 1 dividido por 10. E 1 dividido por 10, se eu não optar por colocar um valor decimal, eu posso representar em uma fração, que seria 1 sobre 10. Perceba que como é 10 elevado a menos 1, o 10 está sendo elevado a 1 ali. Só que como o expoente é 1, ele não tem a necessidade de aparecer. Então, acabamos demonstrando que essa propriedade realmente funciona. Continuando. Vamos ver alguns exemplos. 5 elevado a menos 3. Lembrando que esse 5, o denominador dele é 1. Então, 5 sobre 1 está sendo elevado a menos 3. A ideia do expoente negativo é inverter o numerador com o denominador e esse expoente se tornar positivo. Ou seja, o 1 foi para a parte de cima, foi para o numerador, e o 5 foi para a parte de baixo. Mas, professor, esse 3 não deve acompanhar o 5? Sim, ele deve. E você vai perceber que esse 3 está sendo levado a toda a fração. Portanto, ele está levando o 1 e o 5. Mas como 1 elevado a 3 vai continuar sendo 1, ou seja, não vai dar um resultado complexo ou complicado de ser colocado o resultado, eu vou apenas colocar o número 1. Então, quando os expoentes forem de base 1, de base 0, a gente coloca já o resultado já porque são contas simples de serem realizadas. Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho a fração 3/4 elevado a menos 4. Como aí eu já tenho o numerador e o denominador sendo mostrados, sendo representados, não tenho nenhum número aí de uma certa forma sendo escondido, como foi na letra A, eu vou apenas inverter o numerador e o denominador, porque o expoente é negativo, então será 4 no numerador e o 3 no denominador elevado a 4. Só isso, professor? Sim, só isso. É isso que o expoente negativo faz. Na letra C, eu tenho agora a base menos 1/10 elevado a menos 5. Então, como expoente negativo, eu vou inverter a mesma ideia. O 10 que é denominador se torna numerador e o 1 que era numerador se torna denominador. Então, realizei a troca
E agora perceba que o expoente se tornou positivo. Mas, ainda, olhando para a base, menos 10 sobre 1, eu não tenho o denominador 1 que seja obrigatório ser representado. Portanto, esse 1 eu não vou anotar ele, sendo então só menos 10. Então, isso será menos 10 elevado a 5. Vamos agora entender alguns exemplos de aplicando algumas propriedades e ao mesmo tempo tem que aplicar outras propriedades para poder resolver o exercício. Então imagina que eu tenho uma certa combinação de potências e eu tenho que reduzi-la para uma única potência. Na letra A, eu tenho ali dentro do parênteses 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Essa multiplicação de potenciações está sendo elevada a 2 o resultado dela. Então eu tenho que pensar, o que eu consigo realizar primeiro? Será dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses eu consigo realizar a segunda propriedade, que é multiplicação de bases iguais. Eu mantenho a base, que no caso é 2, e somo os expoentes, 4 mais 3. Então eu vou somar. E o resultado disso, eu vou sendo elevado a 2. Então, perceba que eu coloquei ali o parênteses sendo elevado a 2 para realizar, após esse resultado, eu vou realizar essa potência 2. 4 mais 3, 7. Então, 2 elevado a 7. Essa potenciação de 2 elevado a 7 está sendo elevada a 2. E essa propriedade potência de potência é a propriedade 4 que a gente estudou, onde eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, mantenho 2, será 7 vezes 2, que é igual a 14. Então, será 2 elevado a 14. Na letra B, eu tenho dentro do parênteses 7 elevado a 8 dividido por 7 elevado a 5. Toda essa expressão está sendo elevado a 3. Dentro do parênteses, eu quero que vocês percebam que tem a terceira propriedade que pode ser aplicada, onde é uma divisão de bases iguais, base 7. Então, vamos aplicar a propriedade 3 dentro do parênteses e apenas copiar a parte de fora, ou seja, esse parênteses elevado a 3. Então, mantendo a base 7, eu vou subtrair porque está fazendo uma divisão, 8 menos 5. E eu vou repetir aquele parênteses elevado a 3 para eu não me esquecer que eu tenho que realizar ele após este resultado. 8 menos 5 é 3, então 7 elevado a 3, tudo isso está sendo elevado a 3. Novamente eu tenho potência de potência, ou seja, a quarta propriedade. O que eu devo fazer? Manter a base e multiplicar o expoente 3 com o outro expoente 3, ou seja, 3 vezes 3, 7 elevado a 9. Na letra C, eu tenho um exercício semelhante ao da letra A, só que agora as bases são letras, ou seja, é a letra M, mas ainda permanece sendo igual, ou seja, está tendo uma multiplicação de bases iguais. Então, eu vou respeitar a propriedade 2, manter a base M e somar 5 mais 2, que são os expoentes. Depois de realizar essa conta, que eu farei após, eu tenho que colocar esse parênteses elevado a 4 para eu não me esquecer que ao final deste resultado eu tenho uma potenciação de expoente 4. Então 5 mais 2, 7. Então m elevado a 7, toda essa potenciação está sendo elevado ao expoente 4. Potência de potência, propriedade 4, eu vou manter a base m e vou multiplicar 7 vezes 4. 7 vezes 4 é igual a 28, então será m elevado a 28. Na letra D, perceba que eu tenho ali ainda uma multiplicação de bases iguais, mas a base é uma letra, a letra P. Eu vou respeitando a mesma ideia do exercício C, eu vou manter a base P e eu vou somar 2 mais 3. E aí, eu não posso esquecer que ao final esse resultado, eu vou ter que elevar ao expoente Q, que é uma letra. Mas, professor,
professor, essa ideia de números e letras está complicando. Faça passo a passo. A partir do momento que não conseguir mais realizar, no caso, uma letra como uma letra, você permanece aquilo. Se é um número, uma letra não tem como resolver, permanece daquela forma. Mas tenta fazer o máximo. Então agora vamos lá. Dentro do parênteses é possível somar. Então 2 mais 3 é 5. Então vai ser P elevado a 5. Toda essa potência sendo elevada a Q, que é o expoente. Potência de potência. P elevado a 5 elevado a Q. Portanto, eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar com Q, respeitando a quarta propriedade. Ou seja, eu vou manter a base P e vou multiplicar 5 vezes Q, que é 5Q. Na letra E, perceba que dentro do parênteses eu tenho uma divisão e as bases são iguais, só que são letras, é a letra A. Então eu vou fazer a terceira propriedade, que é a divisão de bases iguais, onde eu mantenho a base A e vou subtrair o expoente 4 menos 1. Lembrando que esse denominador só sendo A, como não aparece o expoente dele será 1. Porque é o único expoente, o único número de expoente que não aparece. Se caso fosse 0, apareceria o número 0. Então, como não aparece, será 1. Então, será 4 menos 1. Então, não posso esquecer que ao final desse resultado está sendo elevado a uma potenciação de expoente B. Então, 4 menos 1 é possível realizar, e eu vou realizar ela agora. 4 menos 1 é 3, então será A elevado a 3, toda essa potenciação sendo elevada a B. Como é uma potência de potência, quarta propriedade, como no exercício D, eu vou multiplicar 3 vezes B e vou manter a base A. 3 vezes B é um número e uma letra. Como um número e uma letra não tem um outro símbolo que representa essa multiplicação, eu vou apenas permanecer eles um ao lado do outro, ou seja, A elevado a 3B. Caso você tenha assistido até o final desse vídeo, um muito obrigado. Te vejo até uma próxima aula.